Depois de ter feito o gabarito, o que você vai fazer? Você vai tirar ele daqui, vai tirar os parafusos daqui, vai engatar a ré e vai montar ele aqui no câmbio. Quando você tirar esse parafuso, já é interessante você colocar o guia para facilitar você montar lá. Aí você escolhe, coloca o guia assim ou assim. Isso aqui vai entrar depois. Então agora o que tem que fazer? Tirar daqui do gabarito. O gabarito é simples, você faz com um pedaço de câmbio. E se você analisar, ele fica uma regulagem mais perfeita do que com o da Raven, porque o da Raven é fixo. E esse aqui, além dele ser móvel, você ainda tem as folgas que você vai encontrar lá no câmbio. Por exemplo, essa folga aqui, ó. Que lá no gabarito da Raven não tem essa folga. E aí você tendo, você já compensa na regulagem. O conjunto já foi montado. Aqui tem um monte de parafuso. E esses parafusos, segundo o manual, pede para que você aperte com 2,5 kg. Eu digo para você apertar com menos, porque se você colocar 2,5 kg aqui, vai puxar pelo menos um, se não todos. Então não entra nisso. No gabarito, eu fiz sem essa junta. E com ela e sem ela não altera o resultado. A ré continua engatada. E agora eu vou fazer o aperto do pinhão. Como eu havia falado, já deixei aqui o passador. E aí é só eu vir fazer o aperto e passar os parafusos. Porque se não tiver o guia, você não consegue. Pode até conseguir, mas vai demorar um monte. Então você já deixa aí. Nesse caso aqui eu tenho dois. Tem um ali e outro aqui. Isso aqui você pode usar parafuso, enfim. Existem N coisas que você pode usar aí para deixar como guia. Depois que você colocou, fez o aperto, aí você vem e passa aqui os parafusos que vão travar o pinhão. Só que ainda tem uma questão. Tem aqui, nesse modelo tem essas travas, que é uma latinha, que trava apertado. O que acontece? Elas, as outras três, não tem problema. Só que essa aqui, se você der bobeira, depois a segunda marcha não entra. E aí você vai ter sérios problemas. E aí você imagina, o motor, o câmbio, ter que desmontar tudo por causa do negocinho desse. Então eu prefiro desmontar tudo numa situação se falha um rolamento, igual no caso da Brasília que teve a engrenagem do tambor, que ela simplesmente desgastou, é do uso, não tem como a gente prever, e aí acabou escapando a terceira. Então a gente abriu o câmbio de novo, trocamos uma peça e vida que segue. Então são situações que pode acontecer, pode falhar o rolamento do peão, pode falhar esses rolamentos aqui. Inclusive eu tô com esse câmbio aqui, que é o rolamento e o que deu. E aí quando falha uma peça, beleza, não tem como você prever que as peças vão ou não ficar boa. Mas a gente coloca, a gente testa, a gente vê tudo antes, mas pode acontecer. No caso da Brasília a gente teve um azar que aconteceu. Teve uma Kombi que eu fiz também um câmbio, isso há mais ou menos uns 8 meses atrás. Simplesmente quebrou esse anel que vai aqui. E aí a engrenagem caiu e acabou dando problema. Então, quer dizer, o câmbio tem muita coisa para dar errado, só que você tem que prever. O que a gente consegue prever, a gente faz. O que a gente não consegue, a gente não faz. Então aí para você ter
o cálculo, de quanto tempo vai durar um rolamento. Não sei, irmão, põe e roda, e aí a hora que quebrar, quebrou. Esse é o fato, não tem como você dar garantia de rolamento, até porque eu não faço rolamento, estou fazendo a montagem. Então alguma coisa relacionada à montagem é problema meu. Agora, quebrou um rolamento, quebrou um pinhão, quebrou não sei o que, aí paciência. E eu não fabrico peça. Mas esse aqui, que é o rolamento do pinhão, a gente testa. Esses daqui, você já tem como ver se ele está bom ou não, mas não tem como testar. Esse aqui já tem o nome de rolamento roncador. E o preço dele não é tão barato. Então você tem essas questões para pensar. Fora isso daí, você tomou todos esses cuidados, viu se a peça tá boa, enfim. Aí você vem aqui e esquece a chapinha pegando aqui. Aí você tem todas as marchas menos a primeira. Porque quando você faz a primeira, o garfo vem para cá. Ó. E aí você tem que olhar aqui se ele não tá pegando. Então tem que ter uma folga aí entre o garfo e a chapinha. Senão fica difícil depois para engatar. Se você calcular que vai ter a dilatação do câmbio quando estiver em marcha, ou seja, qualquer pouquinho se torna do tamanho de um elefante. Então tudo isso daí você tem que pensar antes. E aí você vem aqui e testa dessa forma. Faz aquele joguinho. Se tem a folga aqui, significa que não está prendendo. E ele passa um tanto para cá. Então agora, qual que é o próximo passo? Agora a gente vai montar o diferencial e vamos montar ele aqui no câmbio. Então essa parte aqui, o câmbio já está quase no fim. E antes de você colocar a planetária, fechar todo o câmbio, você sempre vem aqui e dá uma girada para ver se está fácil de girar. Tem que ser fácil, ó. Porque senão, o que acaba acontecendo? Você não consegue, de repente, por algum motivo, trava alguma coisa e você leva até o carro, não testou antes, se torna um transtorno, tem que voltar tudo para trás. Então aqui ele tem que girar leve. Quando você gira pelo eixo primário é mais leve, quando você gira pelo peão é um pouco mais pesado, e isso é normal. Mas aqui está tudo girando certinho, já está tudo torqueado. Agora é só colocar o diferencial e aqui a capa que faz a seleção, a capa seletora. E aí a gente chega ao fim do câmbio. Então, tomando os cuidados mínimos, você já consegue obter êxito. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.